Oi, meu amigo, oi, minha amiga, bom dia para você. Espero que você esteja bem, espero que tudo esteja correndo tranquilamente para você, com você. Eu queria fazer uma pergunta para você. Na tua opinião, qual seria o pior pecado aos olhos de Deus? O que é que Deus, na tua opinião, que Deus olha para a terra e fala: esse pecado eu perdoo, esse pecado eu perdoo, mas esse pecado eu não perdoo? Será que existe algum pecado que seja pior para Deus, na tua opinião? As pessoas costumam julgar as pessoas de acordo com o seu pecado. As pessoas põem escalas de pecados, leques, abas de pecado. Aba A, aba B, C, D, D, e conforme a aba você é menos ou mais pecador. A palavra de Deus diz que para Deus pecado é pecado. Deus é perfeitamente santo e todo pecado ele mancha, ele fere a tua alma, ele te contamina e te afasta de Deus. Deus não tem ninguém mais pecador que o outro. Se você peca, você está em falha. Por isso Jesus Cristo veio para cobrir os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. E eu quero falar particularmente hoje nesse vídeo sobre os homossexuais. As pessoas, homens ou mulheres, que gostam de ter relações com pessoas do mesmo sexo. Como é que Deus vê essas pessoas? Como é que Deus vê essa prática? Geralmente as pessoas costumam condenar muito essas pessoas, desprezar, fazer piada, as pessoas fazem comentários, as pessoas fazem piadas, fazem memes. Essas pessoas que vivem nessa prática, apesar do mundo hoje tentar normalizar muito isso, mas no fundo ninguém aceita. As pessoas têm aquele preconceito, sim. É muito bom na família dos outros, mas se chega na minha família, será que eu vou aceitar? Será que um filho meu? Será que um irmão meu? Será como é que eu vou me relacionar? Até que existe aquelas pessoas que aceitam, que relacionam, mas não é o que a mãe planeja para um filho. A mãe fica grávida durante 9 meses, esperando aquele filho, e nunca passa na cabeça dela: poxa, meu filho vai ser um homossexual, ele vai se apaixonar por um garoto, ou minha filha vai ser mais lésbica, vai se apaixonar por um garoto e vai ser um homossexual que vai lutar pela causa dele. Nenhum pai pensa nisso. Todo pai, toda mãe planeja filho, pensa no futuro internetos, planeja isso. Mas as coisas acontecem, não sei se por opção, não sei por que acontece, as coisas acontecem. Quero dizer para você que tem a prática homossexual, que aos olhos de Deus você não é pior do que ninguém. O teu pecado é tão grave quanto o meu pecado, quanto o pecado da pessoa que está vendo esse vídeo, quanto qualquer pecado. A Bíblia chama a prática homossexual de abominação. Deus falou que não se deitará um homem com outro homem como se fosse mulher, porque isso é abominação aos olhos de Deus. É uma coisa errada. Mas tem muita coisa também que é abominação. A feitiçaria, você invocar mortos, você consultar espíritos. Deus não permite esse tipo de coisa. Você roubar, você matar, você viver em promiscuidade. Tudo isso é abominação diante de Deus. Então eu quero dizer para você que você não é a pior das criaturas aos olhos de Deus. Mas se você morrer na prática do teu pecado, você não vai entrar no reino de Deus. Porque a Bíblia condena esse tipo de pecado, mas também condena todos os tipos de pecados. Se você for ler a Bíblia no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, a partir do capítulo 22, a partir do versículo 15, lá tem uma relação de pessoas que não vão entrar no reino de Deus. E lá estão os imorais, os mentirosos, os bêbados, os feiticeiros, os adúlteros, os ladrões, os sodomitas, como eram chamados na época, hoje se chama homossexual, naquela época era sodomita. Então tem uma relação vasta de pessoas que não vão entrar no céu. Uma relação de pessoas que vivem praticando coisas que Deus não permite, que Deus não aceita. Jesus ama você que pratica o homossexualismo da mesma forma que ama o cara que vive no bar se embriagando, o cara que vive na boca de fumo se drogando, o cara que vive traindo sua mulher. Deus ama. Mas se essas pessoas morrerem na prática do seu pecado, essas pessoas estão perdidas. Porque a pessoa precisa se arrepender do seu pecado. Eu costumo dizer sempre, e é verdade, que as pessoas que aceitam Jesus, elas têm uma vida transformada. O cara que bebia passa a ter nojo de bebida, o cara que fumava despreza o cigarro, passa a ter nojo de cigarro, mas tem pessoas que aceitam a Jesus Cristo, vão para a igreja e tem uma luta
contra o seu vício. Ele tem que demorar um tempo, buscar, jejuar, buscar Deus, ele tem que fugir daquela tentação. Nem todo mundo é liberto ao mesmo tempo, há processos. A Bíblia fala que é o velho homem lutando contra o novo homem, é a carne lutando contra o espírito. Quando a pessoa aceita Jesus, ele é liberto na hora, que bênção, acabou, o cara fumava, não fuma mais, o cara bebia, não bebe mais, o cara se prostituía, não se prostituía mais, ficou liberto. Mas tem pessoas que vai passar um processo. Ele tem que buscar, tem que estar firme nos pés do Senhor, porque Jesus falou uma vez que a partir de João Batista, o reino de Deus é conquistado à força. Você tem que se despir de você mesmo para fazer aquilo que Deus quer. A Bíblia diz que se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, vem e segue-me. O que é negar a si mesmo? É deixar de fazer aquilo que te dá prazer, mas que ofende a Deus. Você gosta de beber? Se você continuar a bebida, você está ofendendo a Deus. Você tem que lutar contra isso, rejeitar isso. Às vezes não é fácil, mas é necessário. Quando você vai fazer um vestibular, tu tem que passar horas estudando, sabe? Às vezes passar madrugada toda estudando. Isso não é fácil, não é bom. Mas é uma coisa que você investe, porque no futuro vai ter uma recompensa boa. Se você quer entrar na casa de Deus, tem regras a ser cumpridas. Tem regras que ele estabeleceu e que nós temos que cumprir. Se eu for um dia entrar na tua casa, eu tenho que cumprir as regras da tua casa. Eu vou entrar, vou saber a hora que eu tenho que entrar, a hora que eu tenho que sair, como eu devo me portar, que as regras são tuas, estabelecidas por você. A casa é tua, entra na tua casa quem você quiser, a hora que você quiser e se você quiser. E você vai determinar a hora que aquela pessoa vai sair. Regras que você impõe. Deus impôs regras para quem quiser entrar na casa dele. Então, se você tem qualquer tipo de prática que Deus condena e o pecado é uma prática que Deus condena, você tem que abrir mão disso. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É deixar de fazer aquilo que dá prazer à minha carne, mas que mata o meu espírito. Tome a sua cruz, tome a postura de homem e de mulher de Deus e vem e siga-me. Fica firme na presença de Deus, dando testemunho de homem de Deus. Não é fácil, meu amigo, não é fácil, mas é uma coisa necessária. Que eu quero dizer para você, rapaz, moça, que tem essa prática, que você não é pior que ninguém. Deus não vê você pior que ninguém. Deus vê você igual vê o adúltero, igual vê o embriagado, igual vê o drogado, igual vê o homicida. É pecado. É pecado. E tudo isso é abominação. Deus fez macho e fêmea. E assim deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a uma mulher, e serão os dois uma só carne. Você foi feito para constituir família, para ter descendência, para ter geração, para ter herdeiros. E não para se juntar um homem contra um homem, uma mulher contra mulher. Isso é afronta a Deus. Mas você não é visto aos olhos de Deus pior do que aquele cara que faz maldade com uma criança, que violenta uma criança, aquele cara que assalta, é pecado. Os dois, o assaltante e o homossexual, se morrerem na prática do seu pecado, os dois vão entrar no mesmo inferno. A Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você se arrepender dos seus pecados, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Há perdão para você, meu amigo. Você é amada no céu, minha amiga. Deus tem prazer em você. Deus olha para você, o pecado é como uma enfermidade. Qual é o pai que quando vê o filho doente, quer jogar o filho fora de casa, sai que você está doente? Não, é aí que o pai ama mais o filho. Quando você pratica o teu pecado, você está enfermo espiritualmente. Só que um filho não escolhe ficar doente. E nós escolhemos pecar. É diferente pra caramba. Então Deus está dando tempo para você que se arrependa. Mas o amor de Deus por você é o mesmo que Ele tem por mim, por quem está vendo esse vídeo, por qualquer pessoa. Deus ama todos de igual forma. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem preferido de Deus. O preferido de Deus é aquele que obedece a Deus, aquele que vive conforme o que Ele quer que ele viva. Porque Deus é perfeitamente santo. Jesus é Deus. Jesus é o próprio Deus que se tornou homem. E quando ele estava na cruz do Calvário, recebendo todo o meu pecado, o teu pecado, quando o pecado da humanidade caiu sobre ele, Deus, por ser tão santo, Deus virou as costas para ele. Aí ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus olhou para Jesus e viu todo o pecado da humanidade. E Deus não pode suportar o pecado porque ele é perfeitamente santo. É claro que enquanto você viver, você vai ser pecador. Nós somos pecadores. A Bíblia diz que só lá no céu nós alcançaremos
à estatura de varão perfeito. Lá teremos um corpo glorificado, semelhante a de Jesus, teremos o nosso espírito restaurado e seremos santos, como Deus quer que nós sejamos. Seremos como Ele é. Mas aqui nós temos limites, nós somos pecadores, somos falhos. Quando você cair, quando você pecar, como um servo de Deus, vá para o joelho, peça perdão, levante-se em frente, porque Deus está disposto a te perdoar. Quantas vezes Ele olhar para você e ver que você se arrependeu? Não há pecado que o sangue de Jesus não tenha capacidade de perdoar. O homossexualismo não é mais poderoso do que o sangue de Jesus. Se você quiser, mas é uma opção sua. Deus te convida, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, então eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Mas Deus bate a porta, você deixa ele entrar se você quiser. O pecado do homossexualismo é uma abominação diante de Deus. O pecado da embriaguez é uma abominação diante de Deus. O pecado do furto é uma abominação diante de Deus. O pecado da fornicação é uma abominação. O pecado da traição, você é casado e trai tua mulher, você mulher que é casada trai teu marido, isso é uma abominação. Quem morre na prática do seu pecado vai para o mesmo inferno. Então a minha mensagem hoje, particularmente, é para você que tem essa dificuldade em relação à vida sexual, ao homossexualismo. Você vive na prática desse mal. Meu amigo, você está correndo um grande risco. A tua alma está em grande perigo, como está a alma de todo aquele que vive no pecado. Quando você aceita Jesus, o sangue de Jesus vem sobre você e cobre você, purifica o teu pecado. Então Deus, quando olha do céu para você, Ele não vê mais o teu pecado, ele vê o sangue de Jesus te purificando. Então a ira de Deus se afasta de você. Mas quando você está longe de Jesus, Deus olha para você e vê o teu pecado. Ele tem a mesma reação contigo que tem com Jesus. Quando olhou para a cruz e viu Jesus cheio do nosso pecado, ele se afasta. E se Deus se afastar de você, um outro vai se aproximar, porque não há espaço vazio. Jesus te ama. Jesus te ama de uma tal maneira que você não tem noção. O teu pecado vai te levar para o inferno. Se você morrer na prática do homossexualismo, você vai entrar no inferno. Mas se você pedir a Jesus, Jesus, eu não tenho força, Senhor, eu não quero isso na minha vida, me ajuda. Ele pode te libertar na hora, ou ele pode fazer um processo contigo, você se libertando. Porque, meu amigo, ser tentado não é pecado. Você sentir aquele desejo não é pecado. O pecado é você ceder à prática do pecado. Se você é um homossexual, tem desejo por pessoa do mesmo sexo, isso não é pecado. Pecado é quando você põe em prática. Aí você tem que expulsar esses pensamentos e lutar contra você mesmo. Não é fácil. Mas Jesus falou, a partir de João Batista para cá, o reino de Deus é conquistado à força. Ele falou também que que estreito é o caminho que conduz à salvação e poucos são os que entram por eles. Mas largo é o caminho da perdição e muitos são os que entram por essa porta, por esse caminho. As pessoas, para tentar se justificar, tentam até apartar Deus da vida dele. Isso não tem nada a ver, Deus não existe. Deus existe e está observando. Está te dando tempo para que você se arrependa, para que você largue o teu pecado. Você não sabe quando a morte vai bater na tua porta. Ela pode bater hoje, pode bater antes que esse vídeo acabe, pode bater no final do dia, pode bater durante a madrugada. Hoje você acordou, está vendo esse vídeo. Mas muitos ficaram pela madrugada enquanto você dormia. Muitos não acordaram, a morte bateu na porta deles e eles foram levados. Estando preparados ou não, eles foram levados. E a maioria deles, meu amigo, viveram sem se importar com o que Deus queria deles. Eu digo sempre nos meus vídeos, Deus tem amor para com todos, mas o compromisso de Deus é para com aqueles que têm compromisso com Ele. Se você quer entrar na casa de Deus, existem regras que Ele estabeleceu. E esse teu pecado vai te levar para o inferno. Jesus te ama. Você não é pior fazendo essa prática do que aquele que vai se drogar, aquele que vai encher a cara, aquele que vai assaltar um banco. Você não é pior. Você é um pecador. Lá em Apocalipse 22, repito, está a relação das pessoas que não vão entrar no céu. Entre eles está o que faz essa prática que você faz e também estão outros que bebem, que drogam, que se prostituem, que consultam os mortos, Deus condena isso, que consultam o espírito, Deus condena isso. Essas pessoas não entrarão no reino de Deus. Está na Bíblia. Cabe você crer ou não. Jesus te ama. Jesus te ama muito. Deus, mas Ele te deu liberdade de escolha. Agora, não é porque, meu querido ou minha querida, que você tem liberdade de escolha, que você pode ou deve viver
como algo do qual todos debocham, do qual todos comentam. Você tem que ter respeito por você. Quando você se despe para alguém do mesmo sexo, você está desonrando o teu sexo, está afrontando a Deus. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Jesus, lá quando foi tentado no deserto pelo diabo, o diabo tentou Jesus. Ele estava com fome, com sede, ele podia cair naquele CF, mas ele não caiu porque ele sabia que ele tinha uma obra para cumprir. Se ele caísse, nós estaríamos perdidos. Então ele foi tentado, mas ele não cedeu à tentação para nos dar o exemplo. E ali ele não estava como Deus, não. Ele estava como um homem, igual a nós, com as mesmas fraquezas, com as mesmas necessidades. Mas ele foi firme até o fim, porque ele sabia que aquele que perseverar até o fim é esse que será salvo. Jesus te ama, você não é pior que ninguém, você não é motivo de deboche, ninguém tem que rir de você. A gente tem que orar por você e pedir que o Espírito de Deus te alcance e que dê a clareza e o entendimento para que você abandone essa prática. Porque se você morrer nessa prática, meu amigo, o inferno é uma realidade. Enquanto você vê esse vídeo, tem milhões que estão lá no inferno, que dariam tudo para voltar e ter a oportunidade que você está tendo. Muitos deles morreram na prática que você está tendo, mas morreram e não pode mais voltar, porque a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Jesus te ama, ele te convida, ele não te força, a decisão é tua. Pense nisso, meu querido, pense nisso. Os prazeres do pecado duram durante a tua vida, 80 anos, 90 anos. A vida passa rápido, mas a eternidade é para sempre. Vale a pena largar uma eternidade por 80 anos de prazer? Não vale a pena, é uma questão de inteligência. Não se desonre, não desonre o teu corpo, não afronte a você mesmo. Jesus te fez um homem, Jesus te fez uma mulher. E é como homem e como mulher que você vai ter que comparecer diante dele para prestar conta de tudo que você fez. Mas a decisão é tua. Que Deus te abençoe. E nunca se esqueça, você é muito amado. O teu nome é conhecido no céu. E tudo que Deus está esperando é que você se arrependa, peça perdão e largue essas práticas e venha viver de acordo com a vontade dele. Mas repito, a decisão é tua. Paz, muita paz no teu coração e que o Senhor te alcance com misericórdia. Em nome de Jesus. Fica com Deus.